Cavaleiros do Zodíaco. E virar como um guerreiro, voar, persistir, superar qualquer barreira, encarar, se queimou, seu destino será o vencedor, uma luz que te guiar, o perigo de enfrentar, posso elevar a vitória a chegar. Uma manhã um coração que pode alcançar a chama que acende a esperança, venha as suas asas do céu vão abrir e os corações novamente vão sorrir. Olá, amigos, novos companheiros dos Patriotas, e essa é mais uma edição aqui do nosso canal, e hoje nós vamos falar de um tema muito sério, né? Seria uma injustiça nossa passar em branco acerca de um mal que já está incomodando autoridades, né? Eu até separei aqui vídeos, Vitão, né? De pessoas que estão sofrendo stalk, né? Agora é um mal que se tornou algo rotineiro. Celebridades estão sofrendo stalk, né? Só hoje, para ontem, nós estamos naturalizando o stalk, então eu achei interessante, porque eu já sofri stalk, não sei se você já sofreu stalk, mas você que está nos assistindo pode sofrer stalk. Por alto, o que você acha da gente dar voz a esse mal que está combatendo os nossos dias? Você que é o inimigo da alegria, o inimigo do riso. Cara, eu acho que é um tema recorrente mesmo, saca? A gente tem que conversar sobre isso, porque, igual você falou, é uma coisa que está só crescendo no Brasil, está aumentando, né? A gente vê aí alguns stalkers mais emblemáticos aí da história, né? O do John Lennon, que acabou matando ele mesmo, né? Ou até mesmo o da Maísa, né? Tem um stalker da Maísa que estava roubando a cena esses dias. Tem também o da Ana Hickman, que quase vitimou ela também, né? Todos stalkers, todos com um pequeno desejo de posse que foi ali se ampliando, e às vezes tinha um reforço dado até pela própria pessoa, né? Pela própria pessoa stalkeada, e aí isso vai crescendo a cabeça até que vira uma febre, né, velho? Mas enfim, eu acho que a gente deve tratar desse assunto mesmo, até mesmo a título de orientação, a título de a gente ampliar mais os conceitos a respeito disso aí. Então, amigos, antes de começar aqui o nosso tema, como sempre, falar aqui das notícias do dia, né? E a notícia mais importante do dia é essa aqui, ó. Dá pra ver aí? Dá pra ver isso aqui? Dá pra ver essa notícia aqui? Dá pra ver? Dá pra ver? Os lacradores aí que falaram que a seleção alemã ia pra Copa lacrar. Toma essa lacrada, né? A seleção alemã empatou, mantém-se viva, respeitem o futebol alemão, campeão em 54, 74, 90 e 2014. Né? Respeitem o futebol alemão. O futebol alemão, na minha opinião, foi a melhor partida da Copa até agora, nível técnico altíssimo. Espanha, para mim, candidatíssimo ao título. Ele fez um futebol bastante superior aos que eu vi até agora, né? Para mim, as melhores seleções até agora foram Espanha, França e Brasil, né? Então, dificilmente, na minha opinião, se mantiver o futebol que foi jogado até então, acho que o título fica entre essas três equipes. Mas a Alemanha, que muitos colocavam como carta fora do baralho, né? Agora se mantém viva, né? Até porque o Japão é outra pessoa. E sem sacanagem, eu falei que não comemorei o L no ar lá do Richarlison. Eu dei um gritão aqui quando eu vi o gol lá do Fulkruger. Mas enfim, amigo, ainda falando aqui de futebol, né? Aproveitar que a gente está em época de Copa, né? Eu vi esse meme que é da torcida do Fenerbahçe. Não sei se dá pra ver aí, né? Era um casal de velhinhos que assistiam todos os jogos sócios do Fenerbahçe durante mais de 20 anos, então, né? É um casal de velhinhos que iam e faziam parte da vida deles acompanhar o Fenerbahçe durante todas as suas partidas, né? Até que em 2016 a senhora foi lá e o marido morreu, né? E a senhora continuou assistindo, né, os jogos sem a presença do marido. Em 2020, o Fenerbahçe resolve fazer uma homenagem aos velhinhos, colocando ali um
vocês viram ali, né? Um plástico lá deles, como se para mostrar que eles estavam ali presentes, né? Sim, tipo um pôster deles, né? Eu já vi fazendo isso muito também. Material publicitário. Sim, isso me lembra uma coisa que eu estava vendo, então, que eu vi hoje, eu estava vendo um vídeo de uma arqueóloga muito famosa, gosta muito de arqueologia bíblica, né? E perguntavam para ela qual é o primeiro traço de civilização na história da humanidade. Perguntavam para a arqueóloga, né? E eu imaginava que ela falaria acerca de algum vaso, de algum vaso, de algum objeto, de algum tipo de tecnologia, né? Sabe o que ela falou? Ela falou que a primeira traço de civilização que tem que ela identificou remonta-se a 15 mil anos atrás. E não é um vaso, não é um objeto, não é uma espada, não é uma roda, é um osso, né? Eu fico imaginando, é um osso, né? O quê? A pessoa usou o osso como ferramenta? Usou o osso como arma? Não, ela falou assim, não. Foi um osso que foi achado de 15 mil anos atrás, né? E nesse osso existia uma lesão bem no meio do fêmur. Para quem não sabe, o fêmur é o osso mais longo do corpo humano. E ele tinha uma lesão, mostrava que ele tinha quebrado e havia sido regenerado. Ou seja, então por que ela falou que aquela é o primeiro traço de civilização? Todas as espécies, né, quando tem um membro fica extremamente lesionado, o que acontece? Eles são obrigados a largar o membro para trás, né, e seguir em frente, porque é uma questão de sobrevivência. Ninguém consegue ficar ali olhando alguém, né, que está imobilizado durante muito tempo, à mercê de vários predadores, né? Então, o natural de qualquer espécie é que se alguém tem uma lesão séria de quebra de osso, que não consegue andar, né, a pessoa vai ser jogada para trás, né? No caso ali desse caso em especial, a lesão de fêmur demora 2 meses para ser recuperada. 2 meses para ser recuperada. Então, por que aquela arqueóloga falou que o primeiro traço de civilização é esse osso? Porque foi o primeiro registro que a gente tem na história da humanidade de uma pessoa que viu outra imobilizada, sofrendo, e resolveu ficar do lado dela durante 2 meses até que ela pudesse ser curada, né? E Ou reintegrada. seja, a primeira manifestação do cuidado, né? De empatia, de solidariedade, de coletividade, né? Então, quando eu vejo essa cena, eu vejo exatamente isso, né? Que a civilização não é a tecnologia, não é a internet, é não deixar o outro para trás, né? Que é exatamente isso que eu estou vendo aqui nessa imagem, né? Então, quando a gente vê falando assim de futebol, que futebol é só aquilo que acontece nas 4 linhas, isso aqui, amigos, para mim isso aqui é o futebol, né? É esse trato humano, é exatamente aquilo que a gente não pode deixar para trás, né? Mas enfim, o que você ia dizer sobre isso? Hoje eu vi também uma histórica muito boa também na Copa de 70 no México. A gente até estava conversando com isso sobre aquela live da Copa, né, do Brasil, dos outros países pararem para assistir Copa do Mundo. Eu achava que só rolava no Brasil, mas de fato isso aconteceu no México também. E aí tinha um cartaz, eu achei interessante uma foto que eu vi, um cartaz que lá estava escrito em espanhol, obviamente, não iremos trabalhar hoje porque iremos ver o Pelé. Eu até tenho aqui, eu vou te mandar aqui depois. Já te mandei, né? Muito boa também, né, cara? Muito, assim... Aí eu vejo isso e falo assim, ó, tá aí, ó, o futebol brasileiro, ele não é apenas um futebol. O futebol brasileiro é quase que uma espécie de tratado geopolítico, né, velho? Se a gente for analisar. Sim. Então, amigos, hoje a gente vai falar de stalking, mas só por acaso a gente vai falar aqui numa notícia rapidamente, né? É o seguinte, Rodrigo Maia processa casal que utilizou em hotel e pede investigação. Só mostrando aqui que o tema de hoje é um tema que está na mídia, né? Por exemplo, houve o caso do stalking lá com o Xandão, lá em Nova York, que eles vão responder pelo stalking, já estão respondendo pelo stalking, o Ronaldo Santos e aqueles outros. E parece que o Steve Bannon foi o que financiou aquela palhaçada que o Alan Santos fez com os ministros do STF. Outra coisa, a Regina Duarte, ela foi fazer uma aparição, você sabe que ele tem um amigo nosso que é parente da Regina Duarte, foi fazer uma aparição num teatro, e ela também sofreu stalking, ela foi hostilizada, né? Olha só, e é criticado, ela é uma pessoa de direita, tá errado. Como é que é o nome do outro? O Gilberto Gil
foi hostilizado por um cara, né, lá na Copa do Catar. Descobriram que ele era um franqueador se não me engano, de uma empresa, né? E a empresa já se comunicou repudiando o ato, né? E ele já vai responder por stalking no Catar e provavelmente aqui no Brasil também. Então, a gente já começou a naturalizar nos últimos anos, devido à efervescência política, esse ato de você perseguir alguém, né? Você achar que é normal você ir, às vezes até encostar, como no caso dessa pessoa, xingar a pessoa, como é que é o nome? Enquadrar a pessoa, cercar ela, né? Achar que você é o seu direito, né? Como cidadão. Isso não é protesto, meu. Isso não é protesto, isso aí é stalking. Cara, você reparou que eles não fazem isso com, sei lá, com o Frota, que é um cavalo? Eles só pegam aqueles fraquinhos, arredios, velhinhos, Gilberto Gil, o Maia, que é um franguinho, né? Por que eles não vão pra cima de um cavalo? Vai pra cima de um cavalo. Eu quero ver vocês fazerem isso pra cima do Frota, de gente que tem valentia física, né? Aí esses valentões não vão. Eles vão ir pra cima de Manuela Dávila, Samia Bonfim, né? O Rodrigo Maia aí agora, né? O Gilberto Gil, que é um senhor, o cara tem quase 80 anos, pô. Como é que você tinha um velhinho de 80 anos, porra? É complicado, rapaz. Uma coisa assim. Você é na sua vida pessoal, então. Imagina, você é na sua vida pessoal. Aí do nada chega alguém com uma câmera assim, olha. Fala aí, safado. Fala aí, filho da puta. Fala aí o que você falou na internet. Não sei o que, não sei o que. Cara, sim, do nada. Tipo, isso. Imagina que alguém tá armado ali, entendeu? A parada de escalar é muito fácil. Então, isso não pode ser normalizado. Uma coisa é protesto, outra coisa é você, né? Até porque para ir para as vias de fato é muito fácil, né? Isso aí, é por isso que eu critiquei aquilo que o MBL faz, chegar e fazer esse momento para isso. Porque aquele negócio, a Constituição está falando o seguinte: para onde tem um evento, você não pode marcar o outro evento de ideologia díspare. Por quê? Para não fomentar o conflito. É esse tipo de conflito que a gente tem que minimizar caso a gente queira uma sociedade saudável, né? Enfim, mas o stalking ele pode se dar de várias formas, né? Antigamente, o termo começou a surgir nos anos 80, para quem não sabe, né? Mas pessoas, homens, na maior parte das vezes, que viam mulheres no meio da rua e resolviam segui-las até em casa, né? E seguiam elas todos os dias até em casa. Então, daí começou o termo stalking. Também tinha caras que seguiam elas até o estacionamento do carro, elas iam levar o carro, e as mulheres percebiam que elas estavam sendo seguidas, né? Muitas vezes não aconteceu nada, mas a gente sabe que ali nos anos 80 tinha o fantasma do Ted Bundy, né? Não sei se você sabe, que era um shed, um serial killer que assassinava mulheres. Então o fato das mulheres saberem que estão sendo seguidas, saberem que existem malucos aí matando mulheres a esmo, fazia com que elas sentissem medo. E um medo real. Né? Sim. E eu acho interessante uma coisa que a gente deve comentar nessa questão do stalking, né? Porque existem várias perspectivas. Existe o stalking enquanto uma tipificação criminal, e existe o stalking também enquanto uma classificação nosológica, uma questão psiquiátrica, por assim dizer, né? E a gente for analisar de uma forma bem, como eu posso dizer, mais a fundo sobre essa questão psiquiátrica do stalking, a gente chega à conclusão que ele não tem muita distância em termos de objetivos do borderline. Com a grande diferença que o borderline ele é um agente mais passivo, né, ao passo que o stalker ele é ativo. O stalker corre atrás, ele persegue, ele quer a posse. Tipo assim, ambos querem a posse, sabe? Ambos querem a posse do outro para se sentir existente, tá ligado? Agora, o borderline, ele tenta de uma forma passiva, ele quer se mostrar o melhor pro outro. E o stalker não. O stalker quer estar controlando o outro. E aí que é a diferença. Né? E aí, nesse controle, ambos, né? Tanto o borderline quanto o stalker, vai levar a experiências ruins de abandono, de negação, de rejeição. E é aí que ele pira, mano. E aí que é esse stalker, ele vai pirar, ele só fica pensando 24 horas da pessoa stalkeada, no objeto de desejo dele, no objeto de posse, e pensa. E aí o que acontece? Vez ou outra, quando não consegue, né, quando vê que ali, tentei garfar ali, mas não consegui, perdi. Aí rola
em alguns casos, uma espécie de um rebote psicológico, um rebote. A pessoa começa a tentar desconstruir ela da cabeça, falando mal, descendo cacete, né? E é isso, cara. É um comportamento completamente destrutivo, autodestrutivo. É um comportamento que atenta, às vezes, mais contra a pessoa que está stalkeando do que contra o stalkeado. Só que quem vai, de fato, sentir a amargura é o próprio stalker. Não, mas assim, igual aquela música que eu falei, né? Que pra ser feliz vai ter que aprender a perdoar sem ter medo de recomeçar, no caso, né? Pra pessoa que não tem medo de recomeçar, que não tem medo de aprender a perdoar, né? Aprender a seguir em frente, perdoar a si e o próximo, você segue em frente, né? Agora, para aquela pessoa que fica remoendo as coisas do passado, que não aceita término, que não aceita traição, que não aceita fim, que não aceita morte, que não aceita até derrota eleitoral, fica remoendo. E tem que atribuir o cuidado. A pessoa não consegue colocar na cabeça dela, às vezes, que ela estava errada, ou que ela errou, ou que ela deu muito comprometimento, ou que ela foi deixada para trás. Ela não consegue aceitar. Tipo assim, passou, né? E às vezes a única forma que ela tem de se manter relevante na vida de alguém é a perseguindo, né? Essa perseguição pode ser de várias formas, então. Ela pode se dar de maneira física, né? Ela também pode se dar de maneira virtual, né? Existem muitas pessoas que têm uma implicância agressiva com outras, né? Por exemplo, eu conheço aqui posso falar aqui um caso de algumas jornalistas, né? Que estão aqui no Twitter, e ela tem stalkers, né? Por exemplo, posso falar aqui Raquel Sherazade, posso falar aqui de Vera Magalhães, posso falar aqui de outras aqui que eu conheço. E tem caras que todo post da mulher estão lá pra xingar de puta, pra xingar de vadia, pra xingar... Então, assim, o cara tem uma obsessão com a mulher. E muitas vezes é porque ela falou alguma coisa pra ele, ou deu uma humilhada, ou deu o famoso reixo. Não sei se você sabe o que é reixo, né? O cara dá uma resposta pro tweet, ela dá uma outra resposta, e a resposta dela é muito mais retweetada do que o tweet inicial. Aí, ou seja, tipo uma humilhação no Twitter, né? Então a pessoa passa a stalkear a pessoa, perseguir de forma maligna. E engraçado quando isso começa a partir não só de pessoas estranhas, de losers, né? De vetinhas, coitados, né? Mas também de pessoas relevantes, né? Por exemplo, não sei se você percebeu, tinha um colunista da Veja, eu vou falar aqui o nome dele, Rodrigo Constantino, né? O cara, ele, tipo assim, toda vez que tinha a Vera Magalhães falava qualquer coisa, ele ia lá falando alguma coisa. Ela bloqueou ele continuava. Tipo assim, todo tweet dela, ele ia lá, printava e falava. E tinha uma obsessão, é algo diabólico, né? Tipo assim, deixa a mulher em paz. Tipo assim, ela não está falando com você, mas por que você está falando dela? Tipo assim, o que leva uma pessoa importante... E detalhe, no caso do Rodrigo Constantino, ele tinha muito mais seguidores do que ela. Mas dá pra ver que ele tem uma fixação com a pessoa. Ela falou alguma coisa que deixou ele muito ferido, né? Porque eles ficam falando, isso é tudo irrelevante, é fracassado. Então por que não deixa em paz, né? Que leva uma pessoa a, tipo assim, eu acho que talvez é porque ele queria ser jornalista e não é, ele queria credibilidade de jornalista e não tem. Talvez seja isso, fala. O Constantino, cara, ele é um exemplo de, sei lá, não apenas de stalker, mas também como ser uma pessoa que não consegue manter sua palavra por um dia, né, assim, chega a ser, entrar numa perspectiva psicopatológica da própria garantia da palavra do cara, velho. O cara, ele, coitado, o Rodrigo Constantino, meu Deus, perdemos o Knut? Amiguinha, você vai lá, perdemos nosso amigo gordo careca, né? Ele está em algum lugar aí, sem camisa hoje. Mas continue. Não, continua. O Rodrigo Constantino, ele é exemplo de tudo quanto é tipo de situação delgada da cabeça aos pés. Mas o que eu iria fazer um acréscimo aqui também, que eu lembrei aqui, já que a gente está tocando nesse assunto, é que eu já fui acusado de ser stalker. Tipo assim, eu fui acusado de ser stalker. Aí eu fui descobrir, né? Então, que chegou uma amiga minha, que era amiga em comum dessa menina que eu supostamente estava stalkeando, né? E aí eu fui descobrir, minha amiga fica falando que você está stalkeando ela e tal. Eu falei, tá, mas e aí, o que eu fiz? Porque eu acho que um stalker, ele faz alguma coisa, né? Aí ela falou assim, ela falou que você deu like na foto dela. Hã? Como assim like na foto dela, cara? Não, like é um negócio que às vezes você dá e nem vê, ainda mais no Instagram, no celular, assim, é um trem muito sensível, né?
Às vezes sai sem querer. É uma menina que de fato eu não tinha muita intimidade quando ela me mostrou quem que era e tal. Só que aí, cara, eu cheguei e falei assim, aqui, eu não tô stalkeando ninguém por causa disso, não. Like é só um like, cara. Quem pensa em like acima disso... Eu até gravei um vídeo sobre isso, né? Não sei se chegou a assistir. Agora, aí, sabe qual foi o final dessa história, cara? Que no vídeo eu não contei? É que naquele mesmo dia eu tinha saído, velho, mas eu tinha deixado meu celular na carga, tá ligado? Tinha deixado meu celular na carga, então eu não saí com ele. Quando eu cheguei, tinha mais de 30 ligação, a ligação de Instagram da menina que eu tinha dado like nela. E aí, quem que é o stalker, no final das contas? Eu ou ela? Porque ela me deu mais de 30 ligações, brother. Eu não entendi nada. É por isso que não sei se ela tava querendo armar alguma coisa contra mim, porque eu sou casado e tal. Pegar o like ali e usar contra mim, com a minha esposa. É uma coisa horrorosa, velho. Não adiantou nada, sabe? Tipo, toquei o foda-se. Também tem um outro elemento do stalk, que tem pessoas que são tão stalkeadas que elas passam a ter um sentimento de vulnerabilidade em relação ao stalk. Qualquer coisa para ela é stalk, né? E ela começa a achar que, tipo, a paranoia total em relação ao stalker. Então, se o cara dá um oi pra ela, do stalker, se o cara tá indo pro caminho deve ser um stalker, né? Às vezes, muitas vezes, porque a mulher já foi stalkeada na vida real. Eu, por exemplo, já conheci uma menina que era stalkeada, né? Ela foi stalkeada pela ex-namorada do namorado dela, né? Foi na porta do trabalho dela ameaçar ela, né? E a mulher ficou completamente traumatizada, né? Tipo assim, ela apagou todas as redes sociais, ela vive completamente reclusa. Por quê? Ela não quer mais ser ameaçada nunca mais. A pessoa que é vítima de stalker real, de alguém ir na sua casa te ameaçar, né? A pessoa realmente fica realmente muito doída psicologicamente. E é um processo difícil. No caso aqui do Constantino, só para mostrar o nível de doença mental, é realmente pessoas doentes mesmo, né? A Leliane Neubert, que é uma repórter da Rede Globo, inclusive já bloqueou ele, né? Ela fez uma postagem mostrando o filho, né? Mostrando o neto, no caso, né? Aí mostrou o neto, falou o seguinte: a nova geração é ação, meu neto Francisco, o tipo do complexo. Tipo assim, tem nada demais aqui, né? Nada demais. Aí chega o Rodrigo Constantino, printa, porque ele é bloqueado dela, é óbvio, né? Printa e fala assim: vovó é uma esquerdista caviar responsável, que não mede esforços pra lacrar, mas eu prefiro esconder o rosto da criança. Ou seja, ainda finaliza a virtude, né? Tipo assim, eles estão escondendo o rosto da criança. Que cara doente, ela tem jeito de postar o que ela quiser. Tipo assim, e qual o problema de postar o foto do filho, né? Ou seja, tudo é motivo para perseguir a pessoa, né? Ou seja, chega a um ponto que a pessoa parece um doente mental. Tipo assim, tudo é motivo para perseguir a pessoa. Eu, como vocês bem sabem, né? Eu já contei aqui, eu já fui perseguido por uma mulher maluca, uma mulher doida, mulher desvarada, acelerada, uma mulher toda inspirada, porra louca na cabeça. Né? Eu já contei essa história aqui e vou contar de novo, né? Que eu fico aqui me repetindo. Tinha uma mulher, não sei se já aconteceu com vocês, a mulher ficava ligando pra minha casa, né? Ligando pra minha casa, e ela ficava ligando pra minha casa e falava: não, o Vinícius aí quem atendia geralmente era minha mãe. Aí minha mãe falou assim: não, quem é? É a fulana e tal. Eu não me lembro qual é o nome da mulher, mas ela dava um nome lá, depois de nome pra ela. Né? Aí ela falou assim: alô, o Vinícius aí? Aí ela falou assim: quem é? Aí eu falei assim: não, é a namorada dele. Namorada? O Vinícius não tem namorada? Né? Aí foi o seguinte: fala pra ele que eu vou ligar depois. Aí tá bom. Aí desligava. Aí ela chegou e falou assim: Vinícius, você tem namorada? Eu falei assim: mãe, você me conhece? Não, né? Aí ele falou assim: não, porque tem uma menina aí ligando pra você. Que é mulher, cara, R$100. Todo dia ligava. Todo dia ligava. Só que nunca aconteceu dela atender. Teve um dia. Foi o dia que eu atendi, né? Aí eu falei, não, na verdade foi minha mãe que ligou, eu tava em casa, eu fui lá e peguei o telefone. Aí, porra, imagina, agora eu vou enfrentar o inimigo, né? Aí eu ficava pensando assim, cara, quem é essa pessoa? Por que ela tá ligando pra mim? Tipo assim, quem é essa pessoa? Eu queria escutar a voz pra saber se era alguém que eu conhecia, né? Aí eu atendi o telefone e falei assim: alô, quem é? Aí ela falou assim: sou eu. Aí eu falei assim: você não tá me reconhecendo? Não. Aí, quem é você? Sou sua namorada. Aí eu: mas é onde que eu te conheço? Ah, eu te conheço desde a época da escola. Aí eu: caramba, que fala. Não, isso não é mentira, isso aconteceu, tá? Aí eu: tudo bem. Aí eu falei assim: depois a gente conversa.
tá? Desligou. E aquela foi a última vez que ela ligou, né? E até hoje eu não sei quem era a pessoa, né? Até hoje eu não sei quem é. Pode ser qualquer pessoa. Eu posso estar a qualquer momento sendo vigiado por alguém. Mulher sabia meu telefone e ficava ligando pra mim. É bizarro. Desconfia de alguém? Desconfia de alguém? Pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? Inclusive ela. Pode ser qualquer pessoa. Mas enfim, amigo. Até que ponto, olha só, como que o stalker se dá? Ele se dá através da presença física, você pode ir lá, acostar a pessoa, ele pode se dar através da internet, ou seja, tem gente que toda hora, tipo assim, qualquer tweet, igual aqui o doente Constantino aqui, olha, qualquer tweet a pessoa vai lá e para de fazer tudo que ele está fazendo, para de fazer o que está fazendo para perseguir, para zoar, para lacrar, né? Tipo assim, tudo é ofensiva. Ou a pessoa vai lá e vê o que a pessoa está passando na rua e vai tentar constranger a pessoa. Ou seja, ou pode ser através do telefone, ou através das redes sociais. Hoje em dia, o stalker, ele tem muitos meios, né, de você fazer o mal, no caso, né? Ele pode ser até de forma indireta, ô Vitão, né? Uma pessoa que... O que é o stalker? É uma pessoa que ocupou um apartamento na cabeça da outra, né? Então, tudo pra ela é aquela pessoa. Então, às vezes ela tá falando de uma coisa, não, mas o fulano de tal deve ter algum envolvimento com isso, né? E o PT, e o Lula, basicamente é isso, né? Tudo remete a alguém. A pessoa está sempre na cabeça da pessoa. Sempre atribuindo ela as piores intenções, as piores qualidades, né? Tudo que é de pior, né? Mas, cara, isso que você falou aí é também uma característica clássica, tá ligado? Porque, às vezes, você mesmo já não está sendo tão açoitado por essa pessoa, mas, em virtude do quão, né, rolou tanto investimento dessa pessoa em querer te apossar, que você vai ficar, né, sobrevivendo dentro da cabeça dessa pessoa, até mesmo depois de, sei lá, anos, que você já não tem nem notícia dela, que você já não conversa com ela nem nada, mas a pessoa fica lá remoendo, sabe, ela na sua cabeça lá, quer dizer, é você na cabeça dela, e ela lá falando mal, falando, assim, às vezes não consegue nem segurar as emoções, tá sempre deixando escapar o seu nome em qualquer tipo de conversa, em qualquer tipo de situação. Então, assim, essa pessoa ela está sendo atormentada pelas suas próprias... Isso faz mal para a pessoa, isso faz mal para ela e para mim. Assim, exatamente. Você não consegue perceber que pode ter um lado positivo no stalker também? Por exemplo, eu e o Ivan, que gravou aqui com a gente outro dia, a gente tem um amigo em comum. Aí outro dia eu tava vendo lá um vídeo dele e eu falei assim, pô, eu tenho uma amiga em comum com esse cara, ela é uma pessoa que eu gosto pra caralho, né? Aí eu falei, não, vou ver o que aconteceu com ela, vou dar uma stalkeada, né? Tipo assim, depois de vários anos, uma amiga próxima, né? Vou dar uma stalkeada. Só que aí, cara, como eu sou um merda, eu esqueci o nome da menina. Eu esqueci mesmo, o nome da minha amiga, né? Então, isso é uma prova de que você não é um stalker de fato. Você deu uma stalkeada nela apenas. Não, aí eu fui procurar o nome da menina, aí eu ficava, caramba, eu sabia que começava com L, né? Aí eu coloquei L lá, não achava de jeito nenhum, né? Até que eu achei a menina, né? E é natural que a pessoa que gosta da outra, é natural na vida adulta, né? A pessoa encontra com a pessoa em certo período e a vida vai separando a outra. Um ano a pessoa conversa com a pessoa, no outro ano a pessoa não conversa. Amigos meus que se afastaram por causa das eleições nesses últimos 4 anos, voltaram agora, depois que acabou a eleição, voltaram a falar comigo um montão, né? Amigos que se mudam, depois voltam. Na vida adulta, às vezes, a amizade não é assim, ininterrupta, né? É o destino que vai cruzando, né? E às vezes a amizade passa, né, pela sua vida, né? E você fica pensando, mas como que a pessoa tá? E uma coisa muito boa que eu gosto de dar o stalkeada nas pessoas que passaram pela minha vida, né? Muitas vezes pessoas que eu tive que parar porque foram para outro país, ou porque seguiram outra ideologia, mudaram de religião, ou a única coisa que vocês tinham em comum não se desfez. Mas você ainda tem muita empatia, né? Você ainda tem muita estima pela pessoa. E que eu fico muito orgulhoso quando eu vou dar uma stalkeada nas pessoas que eu amo, né? Por exemplo, durante o período da eleição, ou quando tem alguma polêmica, alguma coisa assim, e eu vou dar uma stalkeada nas pessoas, é uma coisa que me deixa feliz, sabe por quê? Quando eu vou lá ver as postagens delas no Twitter ou no Facebook, geralmente
eu me sinto orgulhoso de ser amigo delas. Por quê? Geralmente elas têm opiniões muito parecidas comigo, ou melhores que as minhas, né? Eu penso, poxa, olha só, cara, como realmente a gente tinha realmente alguma coisa em comum, né? Tipo, não foi só aquilo que aconteceu lá atrás, né? Aquela amizade de escola. A pessoa continua sendo aquela pessoa que ela era. Isso dá um orgulho pra gente. Então, stalkear, às vezes, né? Também dá um elemento positivo de nostalgia, né? Obviamente, quando eu dou stalkeado, eu não volto a falar com a pessoa, oi, sumido, né? É ridículo, né? Tem que ter algum motivo, né? Que faz com que você caia de paraquedas de novo na vida da pessoa. Do contrário, você vai ser percebido como um tarado, como um doente, né? Ainda mais que não tenha motivo. Mas, enfim... Sabe o que eu tô lembrando aqui? Eu tô lembrando da época que quando a gente tava, né, no Orkut, né? O Orkut era a principal rede social... Tava tudo indo bem, né? Tudo era as mil maravilhas no Orkut, até eles inventarem o registro do Stalker. Você lembra? Que quando o Orkut começou a colocar ali últimas visualizações do seu perfil, aí colocava lá nome por nome. Ah, sim. Aí a galera até falava assim, inventaram a Bina no Orkut. Né? Aquilo ali, pra você tem ideia, Knut, aquilo ali... Por que isso não foi adotado nas redes posteriores? Porque aquilo dava treta, mano. Dava treta em cima dessa questão aí da stalkeada. Você às vezes ia numa ex-namorada, num inimigo, numa pessoa que às vezes, né? E aí dava no que dava. Muitas vezes eu recebi a seguinte mensagem por escreve. Perdeu, tá procurando alguma coisa? Perdeu alguma coisa aqui no Orkut, né? E, poxa, mulheres estavam muito incomodadas, né? Então, assim, eu ficava até com medo de visitar a página da pessoa, com medo que ela fosse perceber que você tentou. E aí acontece, pra visitar a página das pessoas, eu criei um fake, né? E aí com esse fake eu vi a página dos outros, né? Para os outros não perceberem que eu tava na página dele. Eu usava muito essa estratégia também. Eu usava muito a estratégia de criar o fake. Porque eu não queria desativar. Porque quando você desativa, é ruim, porque ainda bem você não vê as pessoas que estão visitando o seu, né? As pessoas não vê você, mas você também não vê quem está te visitando. Então eu achava meio tosco. Assim, aí eu fui, o que eu fazia? Criei fake. E aí com fake eu ia, e aí, por ser fake, ninguém ia saber, né? Iria no máximo deduzir. Mas eu ficava triste nessa época porque ninguém entrava no meu Orkut. Ninguém. Era tipo assim, um beta mostrava realmente como... Tipo assim, toda vez que eu entrava, abria lá a página, tipo assim, eram as mesmas 5 pessoas do dia anterior, ou seja... durante 24 horas ninguém entrava no meu Orkut, ninguém abria. Ou quando era tipo minha mãe, minha tia, minha avó, eram sempre as mesmas pessoas. Moleque é bom nada, Vitão. Moleque é bom nada. Mas é aquela coisa, né? Eu quando eu comecei a movimentar essa questão aí, vinha visualização no meu perfil, que eu também ia nos perfis das pessoas, né? Eu só usava o fake pra ir no perfil de gente que se visse que eu entrei lá ia ter algum tipo de chabu, tá ligado? Aí eu usava o fake. Agora as pessoas no dia a dia mesmo, aí até moezada na época lá, época eu tava solteiro, né? As poucas vezes que eu fiquei solteiro, que eu nunca fui ficar muito tempo solteiro, né? Eu sempre gostei de ficar namorandinho. E aí as poucas vezes que eu ficava, eu dava uma stalkeada, que às vezes ia no perfil de uma ex, aí ela ia no meu também e tal, e aí ficava naquela coisa, até isso rolava até uns flashbacks. Mas enfim. Não, hoje em dia, se você tem alguma coisa assim, você dá um like na foto da pessoa, aí a pessoa vai lá e retribui o like, né? E aí, a melhor coisa que tem pra você retornar um relacionamento é o stories lá do Instagram. A pessoa faz alguma pergunta, você vai lá e responde e já começa uma conversa, né? Uma situação, né? Mas dependendo da sua pessoa, você tenta pra desenrolar alguma coisa, né? Mas enfim, voltando a falar de stalker. A pessoa que ela tem esse componente stalker, geralmente ela é... uma vez aconteceu um problema comigo na minha vida pessoal, né? Também eu fui tido como stalker. Foi na época do Orkut, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui, vou repetir. Tinha uma menina lá que eu tinha um envolvimento na época da faculdade, nota 1000, né? E as coisas estavam evoluindo uma direção muito boa pro meu lado, muito, muito boa. Assim, com a sorte, nunca aconteceu, né? Aí, do nada, alguém hackeou ela e hackeou o e-mail dela e, tipo assim, o computador dela foi invadido, o e-mail dela foi invadido, né? Ela perdeu as redes sociais dela, né? E ela chegou e falou o seguinte, foi você, por que você fez isso comigo? Você tá querendo me controlar? Você é doente, né?
Aí eu, não, né? O que aconteceu, né? Aí acontece, meses depois, eu tava lá na secretaria da faculdade, a menina alguém mexe no meu braço, assim, eu sinto uma mão feminina no meu braço, né? Quando o beta não tem contato feminino, né? E o cara já fica até teme, né? Porque já sabe que não é algo muito comum. Aí quando eu olho pra trás, a menina falou, não, me desculpa, eu descobri quem foi, não foi você, né? Só que aí eu já dei corte, eu achei que foi uma falta de confiança da parte dela, né? E quando você gosta de alguém, ô Vitão, né? Você faz o seguinte, você pensa 2 vezes, né? Antes de acusar ela de uma coisa, né? Você sempre vai interpretar aquilo que ela faz da melhor forma possível. E quando você não gosta de alguém, você sempre vai interpretar o que ela faz da pior forma possível. Então deu a entender que o sentimento que ela tinha por mim não era um sentimento de pureza tal como eu tinha para ela. E essa falta de reciprocidade mostrou que realmente, de fato eu estava certo, não dava para ter absolutamente nada com aquela pessoa. Apesar de eu gostar pra caramba dela, Deus abençoe. Mas enfim, ou seja, às vezes não é incomum que hoje as pessoas acreditem que a gente está stalkeando, que a gente está perseguindo, que a gente está invadindo a privacidade delas, né? Que a gente está seguindo elas. Mas enfim, eu respeito a opinião da pessoa. No caso da questão do stalker, né? Muitos psicólogos trabalham na linha de que o stalker ele é um subtipo do psicopata, Vitor. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que tem uma pequena correlação, porque o psicopata, ele tá no rolê do mundão para realizar os objetivos dele, né? Ele é um cara que, ao contrário dos demais transtornos, ele é um cara completamente inserido na realidade. Ele entende dinâmica, ele entende os mecanismos, reforço e tal. E em dado momento, né, o psicopata, para atingir os seus objetivos, ele vai precisar de dar uma stalkeada, ele vai precisar de utilizar desse expediente, da perseguição. E se for o caso, até na questão da perseguição com assédio, né, porque às vezes faz parte das suas tramas, das suas tramóias, fazer com que pessoa X ou Y esteja se sentindo ameaçada por um agente ali que ele vai criar, seja ele mesmo, seja uma persona que ele vai criar em ambiente virtual e etc. Então o stalker, ele tem esse comportamento que ele é, por excelência, excêntrico, velho. Que à medida que você fica perseguindo as pessoas, você não tá no seu juízo perfeito, cara. Se uma pessoa te fez raiva, né? E aí você quer persegui-la, né? Cavar ali, puxar a capivara dela, então, a troco de nada. Assim, depois que você consegue tudo isso aí, você vai fazer o quê? Em que isso vai te dar um retorno psicológico? É uma sensação de completude que ela é totalmente desconectada de um juízo perfeito, né? Então, é possível, sim, que haja padrões semelhantes entre as pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, e aí a gente enquadra o psicopata, sociopata, né, e transtornos correlatos, e o stalker. Esse stalker que vai utilizar dessa questão de perseguir a pessoa, essa atividade no sentido de inibir ou até mesmo de perseguir terceiros. Então, amigo, como vocês bem sabem, existem 3 tipos de stalker, né? E tem um que é o pior tipo, né? Que geralmente enfim. Tem o stalker circunstancial, que é aquele que possui um impacto emocional junto com as fragilidades. Por isso começa a seguir a vida de alguém. Geralmente são pessoas que tiveram um relacionamento com a pessoa, ou foram amigas, né? Ou trabalharam juntas, né? Ou até mesmo aqui, caso, por exemplo, eu já vi casos de stalker, então, de cara que casou com uma mulher e quer continuar tendo contato com a filha ou com o filho, entende? Isso não é pouco incomum. A pessoa estabeleceu um vínculo emotivo com o filho, né? Só que ele não a resposta afetiva da pessoa. Nem pediu, nem quereu. Aí termina o relacionamento com a mulher e quer continuar seguindo os passos das crianças, né? É estranho, né? Confesso, que é bem estranho. Isso é muito comum, sabe? A pessoa tem um relacionamento pontual com a mulher tem filhos, e depois ele começa a perseguir não a mulher, mas as crianças, né? É complicado esse tipo de coisa, né? Ainda mais se não é avisado, né? Começa a causar muito, muito mal. Outro tipo de stalker, né? A gente falou do stalker circunstancial, que é devido a uma circunstância, mas também tem o stalker psicopata ou sociopata, que é aquele que não importa qual for a circunstância. Ele assedia qualquer um, não consegue raciocinar,
de forma correlata ao que aconteceu, pode utilizar qualquer tipo de forma de stalkeamento, né? Eles se atropelam, usam não tem nenhum uso de regra social, usam apenas a perseguição em qualquer modo, né? Então, geralmente são pessoas que nem sabem por que estão perseguindo a outra. É o sociopata, né? O cara vai lá, não tem motivo, não necessariamente é uma pessoa que tem uma importância para a vida dele, não necessariamente às vezes é uma pessoa que fez mal à pessoa, ela faz porque aquilo ali causou algum tipo de objetivo para a vida dele. Tem um filme que mostra esse caso, é um filme com o Robin Williams, não sei se você lembra. O Robin Williams é um cara que ele trabalha revelando foto. Não sei se você já viu esse filme, alguns de vocês vão lembrar. Por favor, lembre qual foi esse filme. O Robin Williams trabalha revelando fotos de uma família. E ele acaba acompanhando toda a vida daquela família, porque ele está sempre revelando as fotos deles, né? Ele trabalha na Kodak e está sempre revelando. E aí ele vai descobrindo pessoas que têm... ele vê várias famílias, né? Ele descobre várias pessoas que têm casos, que têm momentos familiares, e ele acaba fixado com uma família especial. A ponto de que ele, né, começa a stalkear essa família, descobrir absolutamente tudo sobre ela, a ponto dele querer, inclusive, entrar na casa deles e querer fazer parte da família. Essa é a doença da cabeça dele, né? Como ele é um cara que não tem família, ele enxerga naquela família a família que ele gostaria de ter, porque ele é um beta, ele é um cara de 50 anos completamente loser, que mora no Muquifo, né? E ele vê uma família bem-sucedida, feliz, né? E ele resolve entrar na casa da família, né? E acaba sendo um final trágico nesse filme, né? Ou seja, também tem a questão do psicopata, né? E o último tipo de stalker que tem é o fixador, né? É o stalker fixador, que é o que possui uma cisma com uma única pessoa específica e faz o motivo da existência dela perseguir essa pessoa. Sendo assim, procura uma maneira de participar dos momentos e sentimentos da pessoa. Nesse caso, a gente poderia falar o fã do John Lennon, ou o fã da Hickman, ou o fã da Maísa, ou o fã lá da Larissa Manoela. São pessoas que o motivo da vida deles é atribuir algum tipo de sentimento em relação àquela pessoa. Então ele quer ser notado, como o cara que, o Hinckley lá, que tentou matar o Reagan para chamar a atenção esqueci a menina lá, Judy Foster, né? Ele quer chamar, ele quer participar da vida da pessoa do Saul Roche, né? Ele quer que a pessoa pense nela, né? Então, como que ele participa daquela vida, né? Ou seja, ele acha que se ele chamar a atenção da pessoa, ele vai fazer parte da vida dela, vai ganhar algum nível de importância, né? Como que a gente se previne em relação a stalkers, né? Primeiro, tudo tem que ser documentado, tem que ter uma pasta. Você sabe que você tem uma stalker? Você vai lá e cria uma pasta com tudo que ela publica, todos os áudios, tudo que falado, tudo printado, coloca uma pasta, para caso algum dia aconteça alguma coisa, está tudo ali. E saiba, todo mundo, na comunidade saiba que você está sendo vítima de alguma coisa, e caso aconteça alguma coisa contra você, saiba muito bem quem pode ser a pessoa, né? Enfim, e você tem que ser bastante direto com a pessoa que tem stalker. Não estou interessado em manter contato com você, por favor, não mande mais nenhum tipo de mensagem. E cortar 100% do contato, né? Simples assim. E muitas vezes a pessoa que está fazendo stalker com a outra, às vezes é a pessoa que já teve relacionamento com ela, né? Então, nesses casos, né, muitas vezes o stalker acontece após o término, né? A pessoa não aceita o término. Por exemplo, antes de começar esse vídeo, eu estava assistindo um caso de um cara que foi stalkeado por uma ex-namorada, né? Que, inconformada com o término, começou a seguir ele de carro, né? Todos os dias, depois. Ou seja, a mulher alugava um carro numa locadora para não ser rastreada. Olha só o nível da psicopatia da menina. Ela alugava um carro para perseguir o cara todo dia até em casa, né? E só isso. E é só isso. Tipo assim, o prazer da pessoa saber que ela está sob controle. Olha só, ele tá aqui. Às vezes até coisa doentia, fala assim, não, eu estou aqui para proteger a pessoa. Às vezes a pessoa coloca esse copo na cabeça, não, eu estou aqui para, enfim, fala da policial mineira. Eu não sei se essa policial, essa mulher foi minha professora. Eu não sei se a gente está falando do mesmo caso, né? Mas tem uma mulher aí que foi uma policial que ela foi pega por stalker, né? Porque ela estava furando o pneu do namorado, invadiu a casa não só dele, né? Como invadiu a casa da irmã dele. Ou seja, ela fez não só a vida do cara no inferno, ela fez a vida de toda a família estendida dele no inferno, né? Ou seja, o stalker ele causa mal a toda a família, né? Por exemplo, a pessoa que começa a ver, não, olha só, tem alguém aqui na frente da nossa casa, né? Quem é essa pessoa? A pessoa já pensa, poxa, deve ser... Inclusive, já aconteceu muitas vezes, eu já contei histórias de pessoas, né? A parte triste, né?
de mulheres que realmente sofreram stalking, que elas têm muita dificuldade de confiar de novo no relacionamento. Eu mesmo já estava falando aqui que uma vez eu conheci uma menina, né, muito legal, inclusive ela sabe que eu tenho um canal, né, e a mulher ficou completamente zoada da cabeça, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, né, mas uma vez que ela sofreu esse tipo de ameaça na vida pessoal dela, ela começa a se fechar completamente e a criar uma série de cicatrizes na alma da pessoa, né, de dificuldade de confiar. Quer dizer que qualquer pessoa vai fazer aquilo que fizer comigo, né, acaba descaracterizando uma relação afetiva, né? Vira uma parada de posse. Uma parada, tipo assim, o amor é posse, pessoal. Não, o amor é se importar com a pessoa. A posse, ela está justamente numa má elaboração que a pessoa fez do amor. Agora, eu não sei como é que funciona, né? Aí dentro das suas técnicas aí para fugir do stalking. Você falou aí que você vai ali documentando, né? Todas as atividades que a pessoa fez, que isso está de uma certa forma te pressionando. Eu acho que você não precisa ir tão longe, né? Esperar acontecer alguma coisa. Eu acho que a partir do momento que você já vê uma movimentação ali, que ela saiu do normal, você já pode comunicar com alguma autoridade, já deixar assim armado, porque, né? E aí fazer o possível até para comunicar com o stalker. Você não precisa comunicar para o stalker em especial. Não, porque quanto mais você conversa com o stalker, mais ele se sente feliz. Olha só, ele me notou, olha só, né? Exatamente. Ficou certo, né? Então você tem que contar o máximo de contato possível com a pessoa. E detalhe, o stalker, muitas vezes, ele é muito influenciado pelo falso positivo. Às vezes você fala uma coisa, ela pensa que é pra você, né? Ela tá falando alguma coisa? Não, ele tá falando de mim, né? Olha só, ele tá falando comigo. É igual aqueles paranoicos que escutavam que existiam mensagens pra ele nas letras dos Beatles, sabe? Tinha gente maluca que achava, olha só, os Beatles fizeram uma música pensando em mim, no meu momento real. Ou pessoas de maneira religiosa que pensam, meu Deus, é Deus falando comigo nesse nosso momento, né? Esse tipo de pensamento mágico que às vezes é atribuído pro cara que é o stalker, né? Dissocia nexo causal. Mas enfim, existem vários tipos de stalker, né? As causas psicológicas que fazem com que uma pessoa seja stalker, né? Pode ser definido como um comportamento extravagante que foge do controle dos indivíduos, né? Conforme a psicologia explica, muitos stalkers não conseguem lidar com suas perdas e frustrações. Existe um certo desequilíbrio emocional, principalmente diante da rejeição ou qualquer outro motivo que cause insegurança, tristeza ou inferioridade. Sendo assim, eles se sentem motivados a estarem próximos do indivíduo que causa a reação, pois assim procuram entender o porquê que tudo o que estão sentindo. Dessa forma, sempre visualizam como esta rotina está no dia a dia. A gente pode falar que essas pessoas que se aglomeram no meio dos quartéis, né? Elas estão stalkeando os militares, tipo assim, pelo amor de Deus, né? Porque já vejo casos aí de militares que estão se sentindo incomodados, né? Estão servindo ali, que não conseguem dormir por causa da barulheira, por causa do hino nacional gritado, do culto, gritos evangélicos, músicas, né? Ou seja, tem pessoas com pensamento... não sei até onde isso pode ser classificado como transtorno obsessivo compulsivo, sabe? Pessoa que tem um pensamento único, né? Como que a gente pode avaliar esse tipo de pessoa que tem um pensamento objetivo, não necessariamente como uma pessoa, mas como uma ideia? Por exemplo, pessoas que são extremamente monotemáticas, só para falar de mulher, todo dia mulher, e faz mulher. E outra pessoa que tem que falar, eu Lula, eu PT, eu Bolsonaro, entendeu? A pessoa não tem outro tipo de motivo para viver, parece que a cabeça dela foi completamente colonizada por alguma coisa. Eu acho que você tem que se libertar, viver sua vida, tomar um sorvete, né? Porque esses momentos que a pessoa está perseguindo alguém, são momentos que ela poderia estar se relacionando com outra pessoa e construindo algo bom, né? Se uma coisa passou, outra coisa pode começar, né? E a pessoa está se privando disso. Não só privando ela, mas privando outra pessoa e também ter uma vida em paz, né? Olha, eu posso até concordar com você que existem alguns padrões que deixa muito semelhante o stalking com a galera lá no quartel, né? E uma dessas questões, por exemplo, a perseveração. Perseveração é uma característica do stalking e é uma característica da galera lá do quartel. Eles são perseverantes em relação àquilo que eles querem alcançar, né? Então aí é uma característica comum. Mas ali, eu acho que no caso do quartel ali, cara, ali a coisa tá caminhando para uma histeria coletiva, entendeu? Algumas leituras já podem ser feitas nesse sentido. Mas eu acho que, em virtude de uma coisa que foi construída ali, e aí, em face disso, a coisa se materializou, né, essas manifestações, e aí já deixa um elemento diferente, né, em relação a isso aí. Né? Agora, que não resta a menor dúvida de que ali a galera no quartel já está sob
a regência de alguma percepção delirante, isso eu não tenho dúvidas, né? Porque aquele papo de a cada dia, né? Mais 72 horas, vai dar certo, depois de 72 horas vai dar certo. Cara, como assim a pessoa não ter limites, velho? Como assim a pessoa não chegar e falar assim, olha, velho, eu tô sendo feito de trouxa aqui, ao vivaço, e não tá adiantando nada, sacou? Até quando isso aí? Então é lógico que se a pessoa ela não tá conseguindo mais fazer essas perguntas, conseguir efetivar as respostas dessas perguntas, ela já está sob a regência de algo que não é o juízo perfeito. Sim, em relação aqui à questão do Stalker, né? Geralmente os Stalkers agem de acordo a 3 a 4 meses depois a maior parte dos Stalkers, né? Ficam até 4 meses depois do fim do relacionamento acompanhando a pessoa. Stalkers que ficam mais de 4 meses, geralmente é caso crônico, vai para o resto da vida, né? Então a maior parte dos Stalkers, mesmo que eles encontrem outro relacionamento, se casem, tenham filhos, eles vão continuar praticando alguma espécie de acompanhamento da vítima deles, né? Ou seja, é algo vitalício, é algo para o resto da vida. Caralho, né? esse lance dos 4 meses aí é péssimo, né, velho? 4 meses, mano. Tá louco. Não, mas é isso, né, cara? É um fardo que você tem que segurar e é um preço que as pessoas pagam por tentar se aventurar em relacionamento com as outras, né? Tipo assim, hoje em dia, né, agora eu vou falar a realidade, né? Porque eu tava vendo uma vez, eu conheci um cara que ele era a irmã dele tinha sido stalkeada por um cara, né? E ele o pai dele, os tios, tinham que conversar com o doente mental, né? Então, ou seja, um problema que de uma natureza, ou seja, e detalhe, a mulher já estava namorando outro cara, né? E ele tinha que tipo assim, não, para de vir aqui em casa, para de passar aqui na frente de casa, entendeu? Enfim, começa a ficar uma parada perigosa. Ainda mais agora que o Brasil é um país agora cheio de gente armada, né? Começa a virar uma coisa bastante... E eu fico imaginando como que esses conflitos, como que esses últimos anos vão mudar a dinâmica desses relacionamentos, né? Porque agora a gente tem um monte de gente maluca, não, vamos falar a verdade. Agora nós temos uma porcentagem substancial das pessoas em histeria coletiva e doidas, né? Que acreditam em pensamento mágico, não só na religião, mas também na política, né? E é natural que essas pessoas atribuam um pouco desse pensamento mágico também aos seus relacionamentos afetivos, né? Que a loucura transborde de uma faixa da vida para outra. E pessoas que também estão empoderadas e armadas. Então é possível que o número de crises passionais aumente, né? E vocês que gostam de ficar emendando um relacionamento no outro, cada vez uma chance a mais, né? Exponencial de ter um stalker ao seu lado. Às vezes acumular stalkers, né? Sabe o que eu lembrei aí disso aí que você começou a falar, né? O que vai ser depois do amanhã, né? Depois que a gente vê que a gente tá aí, né, diante de uma sociedade que tá, né, pelo menos 50% dela aí compreendendo as coisas sem estar no seu juízo perfeito, né? Eu lembrei da minha dentista, velho, que tava fazendo meu tratamento de canal. Que assim, cara, ela acabou sabendo, né, de uma forma bem acidental, que a minha dentista é aqui no meu prédio mesmo, né? E aí eu só desço o elevador para ir lá. E aí na portaria do meu prédio ali tem um jornal, eu recebo o jornal que eu escrevo e tal. Ou seja, ela descobriu que eu escrevo para um jornal e tenho coluna sobre política, etc. E aí quando ela chegou me perguntar sobre o negócio de política, cara, aí eu fiquei meio assim, falo ou não falo que eu sou ex-bolsonarista, eu fiquei assim, aí eu fui joguei a bola pra ela. Não, ela, e você? Eu falei, e aí? Mas como é que você tá vendo isso tudo? Ela, eu acho um absurdo esse comunista voltar, não sei o quê, que vai fechar a igreja, não sei o quê. Cara, a minha dentista, a mulher tem mão de anjo aqui no... eu tava fazendo tratamento de canal em mim, e eu não tava sentindo nada, eu quase dormia, entendeu? Quando eu falei com ela que eu não ia votar no Bolsonaro, cara, eu só falei que eu não ia votar no Bolsonaro. Rapaz, ela quase surtou lá na cadeira ali, né? A sorte em mim que já tinha acabado o procedimento. Eu acho que eu nem teria coragem de fazer o procedimento depois. E aí, cara, eu sei que eu tenho um outro dente que eu tenho que fazer canal aqui também, mas eu tô pensando em ir pra um outro dentista, cara. Eu não tô me sentindo seguro, porque eu já imagino, assim, essa conversa que eu tive com ela foi, sei lá, faltando já tinha rolado o primeiro turno,
foi alguns dias ali depois do primeiro turno, né, e ela estava extremamente possessa que o Bolsonaro tinha perdido, com a diferença ainda de 6 milhões, né? E ela estava no dente, velho, aqui em Valadares, sem mentira nenhuma, velho, aqui em Valadares, qualquer pessoa pensa, Bolsonaro vai ser eleito em primeiro turno, porque é uma onda mesmo verde e amarelo. Qualquer colégio eleitoral estava poçado de gente verde e amarela, aqui é bandeirinha fincada mesmo. Então, assim, a pessoa vai tomar um baque, cara, porque isso é até um comportamento natural do ser humano, ela analisa o todo com base nela, né? Isso é um comportamento de qualquer pessoa que tem, assim, a cabeça dela voltada para o senso comum. E aí, velho, quando ela toma o baque, né, sabe, aí eu cheguei e falei que eu não tinha votado no Bolsonaro, ficou brava comigo, cara. E aí, como que eu volto lá, cara? Com ela agora? Eu não sei, eu acho que ela tava no... Olha só a merda que você fez. Você vai ser obrigado a conviver com ela, você mora no mesmo prédio, né? É por isso que outro dia minha mãe chegou, a gente estava no evento, né? Perguntaram pra gente em que a gente tinha votado, né? Aí eu cheguei e falei assim, o voto é secreto, o voto é secreto. Aí, ou seja, dei a entender que eu tinha votado na extrema-direita, né? E aí a pessoa também tinha votado na extrema-direita e ficou tudo por isso mesmo. Aí quando chegou em casa, minha mãe chegou e falou o seguinte pra mim, Vinícius, tipo assim, eu fiquei horrorizada com você. Eu falei assim, você mentiu com a cara mais lavada do mundo, quem é você? Aí eu falei pra ela, mãe, eu não posso deixar de falar com essa pessoa. Se essa pessoa descobrir que eu não votei no cara dela, ela vai virar minha inimiga, entendeu? Então tem que ser racional, com pessoas que não são racionais, entende? Do contrário, quem seja maluco seja eu, e não ela, entende? Aí minha mãe meio que brigou comigo, falou que não pode mentir, mas enfim, nós não estamos lidando no mundo normal, né? Então eu me dou o direito de mentir o máximo possível, se me perguntar, nunca vou falar em quem eu votei. Até porque eu só tenho uma vida, não tenho como trocar de cidade, não tenho como mudar de onde eu moro, né? Vou ficar mandando relacionamento de uma hora para outra só por causa disso, né? Eu não brigo com ninguém por isso, mas eu sei que as pessoas podem brigar comigo. Vai falar. Sim. Não, é um negócio que eu vou ter que repensar. Eu vou ter que começar a analisar a minha existência e as minhas relações tendo isso como ponto de partida, cara. Porque senão fodeu. Né? Eu vou ter que ser agora estratégico para me relacionar. Né? Algumas pessoas eu não vou poder ser verdadeiro, outras sim. Eu imaginava que por ela ser uma pessoa que teve, sei lá, né, uma vida acadêmica, que ela tinha, pelo menos, sabe? Eu imaginava que ao menos uma repulsa absoluta não existiria. Talvez ela não gostasse. Da mesma forma que, sei lá, você não gosta, eu não gosto, e que a gente votou só por uma questão de algo que estava acima disso, né? Mas ela eu não sabia. Eu fui inocentemente imaginando, né? Aí ela veio pra cima de mim com esses papos, veio com o papo de fechar a igreja, porra. Aí eu falei, puta que pariu, vou ter que trocar dentista. Né? Com o papo de fechar a igreja, não tem jeito, né? A afetação ali é num nível avassalador. Como é que eu vou confiar a pessoa, né, a me anestesiar, sabendo que por causa do meu voto, talvez o mito não foi reeleito? Fudeu, cara, fudeu. Mas então, como que eu penso? Na vida, você tem que ser, o que Jesus falava pra gente, né? A gente tem que se relacionar com todo mundo, mas a gente não tem que se envolver com todo mundo. Então, as pessoas que eu tenho que me relacionar, eu chego e falo, 22, né? Agora, pessoas que eu quero me envolver, eu chego, pô, quem que você votou? Votou no 22? Não vai estar no envolvimento, entendeu? Então, ou seja, eu separo em dois círculos. O do relacionamento e do envolvimento. O relacionamento é uma coisa e o envolvimento é outra. E assim tem dado certo até agora. Em relação, lá para finalizar aqui a questão do Stalker, né, o Vitão, né? O Stalker ele começa a virar um problema quando a pessoa começa a se sentir ameaçada. Porque muitas vezes o Stalker não é muito discreto, né? E a pessoa nem percebe que está sendo stalkeada. Imagina uma pessoa que ela tem rede social. Por exemplo, eu não tenho mais rede social, graças a Deus. Mas é uma pessoa que tem mais de 10 mil inscritos, uma mulher comum. Ela é stalkeada por gente que ela nem imagina. Tem pessoas que a seguem, que sabem da vida dela, que ela nem sabe quem é. Por exemplo, aqui na minha rua, eu sei de pessoas que eu não sei o nome, mas eu tenho certeza que elas sabem quem eu sou. Por quê? Quando minha mãe passa na rua, ela fala, fulano de tal, viu você indo pra lá, fulano de tal, e tá falando de nomes de pessoas, né? E fisionomias que eu nem sei quem são. Ou seja, eu tenho relevância para pessoas que eu nem sei que existem. Ou seja, as pessoas stalkeiam, e bem ou mal, amigo, em todo lugar sempre teve aquelas duas senhoras que ficavam no meio do muro, né? Com um bolo, com um café, falando da vida dos outros. Então, controlar a vida alheia, né? Sempre foi um esporte nacional. Só que agora isso pode ser feito através da internet. Essa é a diferença.
né? Mas enfim, Sim. amigos, alguma coisa para terminar, amigo? Não, eu vou só responder o Emil Cioran aqui, meu conterrâneo, que ele me perguntou o que eu acho do sistema EBTI. É uma ferramenta muito boa para identificar tipos de personalidades e lidar com as pessoas. Stalkers geralmente são ISFJ, são chamados guardiões. Olha, eu tô com esse vídeo armado para fazer do meu canal. Deixa um pontinho aí nos comentários, que aí quando ele estiver pronto, eu só chego aqui e comento, ó, já publiquei o vídeo lá, aí você dá uma olhada. É coisa rápida mesmo. Eu acho que se a gente for conversar sobre isso aqui, é muito complexo. Realmente é um sistema controverso, igual teve um menino aí que falou, teve gente falando que é meio que conversa, charlatanismo e tal, mas sim, foi elaborado por psicólogos e tal. Tem lastro, mas é um sistema muito controverso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, eu vou deixar lá no meu canal, aí qualquer coisa você passa lá. Deixa um pontinho marcado aí no chat, e aí a gente trabalha direitinho aí isso com você. Então, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe todo mundo aqui. Saibam se prevenir. Não sejam stalkers, né? Não matem ninguém, não assediem ninguém, né? Não vão atrás das pessoas, não sigam pessoas no meio da noite, amigos. Não sigam mulheres que estão sozinhas em ruas desérticas, né? Pelo amor de Deus, não façam isso. Fica aqui nosso pedido, né? Não tentem invadir, não hackeiem as contas de pessoas também, né? Não tentem invadir a casa, várias coisas assim, invadir a casa da pessoa, né? Não deem exposed, né? Não deem exposed nas pessoas, não fiquem se torturando, pensando em como, né, tomar essa pessoa para si, né? Não ligue Então, 98 vezes, não fique mandando mensagem pra pessoa que já te bloqueou, conversando com pessoa que já te bloqueou. Conversa fantasma. Né? Amigo, já sei, amigo. O báculo já partiu. Então é isso, amigo. Até a próxima. Rio, Shalom Adonai. Aí